Dona Helena, 74 anos, ajoelhou-se mais uma vez diante do pequeno crucifixo na parede de seu quarto, com o peso de 1000 culpas esmagando seus ombros curvados. Durante toda a sua vida, ela carregara nos ombros não apenas seus próprios erros, mas as falhas, os pecados e as consequências das escolhas de todos ao seu redor. Quando o filho mais velho abandonou a faculdade, ela assumiu a culpa por não ter sido mãe suficientemente presente. Quando a filha se divorciou, carregou o peso de achar que falhara em ensinar valores corretos. Quando o marido perdeu o emprego por problemas com bebida, sentiu que era culpa dela por não ter sido esposa melhor. E agora, aos 74 anos, com o corpo cansado e o coração partido em 1000 pedaços, ela ainda se culpava por tudo. Pelos netos que cresciam sem direção, pelos filhos adultos que faziam escolhas destrutivas, até mesmo pelas tragédias que aconteciam longe de seu controle. Cada noite, suas orações eram longas listas de pedidos de perdão por pecados que nem sequer eram seus. Senhor, perdoa-me por não ter sido suficiente, perdoa-me por ter falhado com todos. Tudo isso é culpa minha. Se você se identifica com a história de Dona Helena, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final. Porque o que Deus fará a seguir vai tocar profundamente o seu coração. Naquela noite, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, Dona Helena sentiu algo diferente. Não era apenas o peso familiar da culpa, era um cansaço profundo, uma exaustão que ia além do físico. Era como se sua alma estivesse gritando: "Eu não aguento mais." Havia carregado cruzes que não eram suas por tanto tempo que nem sabia mais distinguir entre seus próprios pecados e os fardos que outros colocavam sobre ela. Sua Bíblia desgastada estava aberta em suas mãos trêmulas, nas páginas do livro de Mateus, onde Jesus dizia: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ela lera esse versículo centenas de vezes, mas naquela noite, pela primeira vez, uma pergunta dolorosa atravessou sua mente. Senhor, por que eu continuo tão sobrecarregada se o Senhor prometeu alívio? Será que eu estou carregando pesos que o Senhor nunca me pediu para carregar? A infância de Dona Helena moldara nela um senso distorcido de responsabilidade. Filha mais velha de uma família numerosa e pobre, aprendeu cedo que precisava cuidar de todos. Quando a mãe adoecia, era ela quem assumia a casa. Quando os irmãos faziam algo errado, era ela quem levava a culpa por não ter vigiado melhor. Seu pai, homem severo e religioso, sempre dizia: "Helena, Deus te deu o dom de ser forte. É seu dever carregar os fardos da família." E ela acreditou. Cresceu pensando que ser cristã, ser uma boa mulher, significava absorver as dores, os erros e as culpas de todos ao redor. Casou-se jovem e transferiu esse padrão para a nova família. Tornou-se a mediadora de todos os conflitos, a que pedia desculpas mesmo quando não errava, a que assumia responsabilidades que não eram suas. E quando algo dava errado, e sempre algo dava errado, ela automaticamente se culpava, achando que se tivesse orado mais, se tivesse sido melhor, se tivesse feito diferente, tudo teria sido evitado. Com o passar dos anos, esse padrão destruidor se intensificou. Quando seu marido começou a beber, ela se culpou por não ser esposa atraente o suficiente, por não criar um lar suficientemente acolhedor. Jejuava, orava horas a fio, assumia a culpa dele como se fosse sua. Quando o filho se envolveu com más companhias, ela chorou noites inteiras, perguntando a Deus onde havia errado, que pecado oculto em sua vida estava causando aquilo. Ia à igreja buscar orientação, mas sempre encontrava alguém que, mesmo sem intenção, reforçava sua culpa. Irmã Helena, você precisa orar mais pela família. Quando há problemas na casa, geralmente é porque a mulher não está guardando o lar como deveria. E ela aceitava. Aceitava cada acusação velada, cada sugestão de que era sua responsabilidade consertar todos e tudo. Até que seu corpo começou a gritar. Pressão alta, insônia crônica, dores constantes no peito. Os médicos diziam que era estresse, mas ela sabia que era mais do que isso. Era o peso físico de carregar culpas que não eram suas, de tentar ser salvadora quando só existe um salvador. Naquela noite de joelhos diante do crucifixo, algo dentro de Dona Helena finalmente se quebrou. Não foi uma quebra destrutiva, mas um rompimento necessário.
como uma represa que cede para evitar uma catástrofe maior. Ela estava relendo sua Bíblia, buscando conforto, como sempre fazia quando seus olhos caíram sobre uma passagem em Ezequiel que nunca antes havia prestado verdadeira atenção. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Ezequiel 18:20. Leu o versículo uma vez, depois outra e mais outra. As palavras pareciam saltar da página, penetrando camadas e camadas de condicionamento e culpa falsa. Deus estava dizendo claramente: cada pessoa é responsável por seus próprios pecados. Ela não tinha que carregar as falhas de seu marido, de seus filhos, de ninguém. Aquilo ia contra tudo o que sempre acreditara, contra toda a narrativa que construíra sobre seu papel na vida. Com as mãos tremendo, ela continuou lendo e encontrou outra passagem em Gálatas que a atingiu como um raio. Cada um levará o seu próprio fardo. Gálatas 6:5. E então, logo antes, o versículo que dizia: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. A aparente contradição a confundiu no início, mas então uma compreensão profunda começou a emergir. Havia uma diferença entre ajudar a carregar momentaneamente o peso de alguém em dificuldade, como Jesus nos chama a fazer, e assumir a responsabilidade total pela vida, pelas escolhas e pelas consequências dos atos de outras pessoas. Ela havia confundido as duas coisas. Havia assumido culpas que não eram suas, carregado cruzes que cada pessoa deveria carregar por si mesma. E ao fazer isso, não apenas destruía sua própria saúde e paz, mas também impedia que as pessoas ao seu redor enfrentassem as consequências de suas próprias escolhas e crescessem através delas. Naquele momento de clareza dolorosa e libertadora, Dona Helena fez uma oração diferente de todas que já fizera. Senhor, eu desisto. Desisto de tentar ser salvadora. Desisto de carregar pecados que não são meus. Desisto de assumir culpas que o Senhor nunca colocou sobre mim. Perdoa-me por tentar fazer o trabalho que só o Senhor pode fazer. Ensina-me a distinguir entre amar e me destruir por amor mal direcionado. Os dias seguintes àquela oração de rendição foram, paradoxalmente, os mais difíceis e os mais libertadores da vida de Dona Helena. Pela primeira vez em décadas, quando seu filho ligou culpando-a por seus problemas financeiros, ela não se desculpou automaticamente. Em vez disso, respirou fundo e disse com gentileza, mas firmeza: Filho, eu te amo muito, mas suas dificuldades financeiras são resultado de suas próprias escolhas. Não é meu papel assumir a culpa por isso. Do outro lado da linha, houve silêncio chocado, seguido de explosões de raiva e acusações. Mãe, a senhora está diferente. Está egoísta. Que tipo de cristã é a senhora? As palavras doeram como facas, mas Dona Helena agarrou-se a outra passagem que havia marcado em sua Bíblia dias antes, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7:10. Ela estava experimentando a tristeza segundo Deus, aquela que dói mas cura, que confronta mas liberta. Naquela noite, ao invés de se afogar em culpa como teria feito antes, ela orou diferente. Senhor, entrego meu filho em suas mãos. Não posso salvá-lo, mas o Senhor pode. Retiro-me do caminho para que o Senhor possa trabalhar na vida dele. Que ele experimente as consequências de suas escolhas, não por castigo, mas para que aprenda e cresça. E me ajude a permanecer firme nesta nova posição, mesmo quando doer. Ao terminar a oração, sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não era uma paz superficial ou uma alegria eufórica, mas uma paz profunda que vinha de saber que estava finalmente no lugar certo diante de Deus. Estava deixando de ser mediadora entre Deus e as pessoas, permitindo que cada um tivesse seu próprio relacionamento com o Senhor, suas próprias lições, suas próprias jornadas. E isso, embora assustador, era o caminho certo. Conforme Dona Helena continuava sua jornada de liberar as culpas que não eram suas, outros membros da família reagiram com confusão e até hostilidade. Sua filha, acostumada a ter a mãe como bode expiatório emocional, apareceu em sua casa furiosa. Mãe, todo mundo está dizendo que a senhora mudou, que está fria, que não se importa mais com a família. Dona Helena convidou a filha para sentar, serviu café
E então, com calma e amor, mas também com firmeza, respondeu: minha filha, eu não mudei meu amor por vocês, mas mudei a forma como esse amor se manifesta. Durante anos, eu assumi a culpa por cada problema de cada um de vocês, pensando que isso era amor. Mas estava errada. O amor verdadeiro, o amor que Deus nos ensina, não é assumir as consequências dos pecados alheios. É estar presente, apoiar, mas também permitir que cada um carregue sua própria responsabilidade. A filha tentou argumentar, mas Dona Helena abriu sua Bíblia em uma passagem que havia sublinhado recentemente. Olha aqui, filha, em Provérbios 19:19 diz: o homem de grande ira deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Deus está me mostrando que ao proteger vocês constantemente das consequências de suas escolhas, ao assumir suas culpas, eu não estava ajudando, estava atrapalhando o crescimento de vocês, estava impedindo que vocês aprendessem as lições que Deus queria ensinar. As palavras eram difíceis de digerir e a conversa terminou sem resolução clara. Mas Dona Helena permaneceu firme. Pela primeira vez, não correu atrás da filha, implorando perdão por ter estabelecido limites. Confiou que Deus trabalharia no coração dela no tempo certo, da forma certa. E essa confiança, essa capacidade de entregar nas mãos de Deus, em vez de tentar controlar e consertar tudo, era novo território para ela. Assustador, mas incrivelmente libertador. Nas semanas seguintes, Dona Helena mergulhou nas Escrituras como nunca antes. Não mais procurando versículos que confirmassem sua culpa, mas buscando a verdade de Deus sobre responsabilidade, limites e amor saudável. Encontrou a história de Adão e Eva e pela primeira vez percebeu algo que nunca notara. Quando Deus confrontou Adão sobre seu pecado, Adão tentou culpar Eva e Eva tentou culpar a serpente. Mas Deus não aceitou essas transferências de culpa. Cada um teve que enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Gênesis 3:9-19. Deus, em sua sabedoria infinita, não assumia as culpas dos outros nem permitia que elas fossem transferidas. Cada pessoa era responsável por suas próprias decisões. Por que ela, então, achava que deveria ser diferente? Porque assumia um papel que nem mesmo Deus assumia. Ela também estudou a parábola dos talentos em Mateus 25, onde cada servo prestava contas de seus próprios talentos, não dos talentos dos outros. Ninguém foi punido ou recompensado pelo que outro fez. Cada um respondeu por si mesmo. E então encontrou uma das passagens mais libertadoras em toda a Bíblia. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Ela leu, releu, meditou sobre essas palavras. Cada um, não cada um, dará conta de si mesmo e de todos os outros também. Cada pessoa prestará contas de sua própria vida diante de Deus. Dona Helena não seria perguntada sobre as escolhas de seus filhos adultos, sobre as decisões de seu marido, sobre os erros de ninguém além dela mesma. Aquela revelação caiu sobre ela como chuva em terra seca, porque ela estava se preparando para responder por pecados que não eram seus. Porque carregava uma culpa que Deus nunca colocou sobre ela. Naquela tarde, sentada com sua Bíblia aberta, ela chorou, mas eram lágrimas de libertação, de verdade finalmente compreendida, de um fardo sendo tirado de ombros que nunca foram feitos para carregá-lo. A transformação de Dona Helena não passou despercebida na igreja. Alguns irmãos a procuraram, preocupados com sua mudança de comportamento. Uma irmã mais velha, conhecida por dar conselhos não solicitados, veio até ela após o culto. Irmã Helena, estou preocupada com a senhora. Ouvi dizer que está se recusando a ajudar a família. Lembre-se que a Bíblia diz para honrarmos nossa família e cuidarmos dos nossos. Dona Helena sorriu gentilmente, sem defensividade nem raiva, e respondeu: Irmã, eu continuo amando e honrando minha família. Mas Deus me mostrou que há diferença entre ajudar e assumir culpas que não são minhas. Há diferença entre apoiar e impedir que as pessoas enfrentem as consequências de suas próprias escolhas. Jesus nos chamou para levar os fardos dos outros, mas não para assumir os pecados uns dos outros. Esse trabalho só Ele pode fazer. A irmã ficou sem palavras por um momento, e então, para a surpresa de Dona Helena, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu também faço isso, não é? Eu também carrego culpas que não são minhas. Como você conseguiu parar?
E ali, no pátio da igreja, as duas mulheres sentaram-se em um banco e Dona Helena compartilhou sua jornada. Falou sobre as passagens bíblicas que Deus usara para abrir seus olhos, sobre a diferença entre amor saudável e codependência destrutiva disfarçada de piedade cristã. Compartilhou o versículo de Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Explicou que guardar o coração não era egoísmo, era sabedoria, era obediência, era reconhecer que ela não podia dar de um poço vazio, que não podia amar os outros verdadeiramente se estava destruindo a si mesma no processo. A conversa se estendeu e outras mulheres se juntaram. Formou-se um círculo espontâneo de mulheres compartilhando histórias parecidas, todas carregando culpas que não eram suas, todas acreditando que isso era virtude cristã, quando na verdade era escravidão disfarçada. Nos meses seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Ao libertar-se das culpas que não eram suas, Dona Helena também liberou as pessoas ao seu redor para crescerem. Seu filho, que sempre a culpava por seus problemas, depois de alguns meses, sem ter a mãe como bode expiatório, começou a olhar para suas próprias escolhas. Procurou ajuda para questões financeiras, começou a assumir responsabilidade por sua vida. Quando finalmente ligou para a mãe, não foi para culpá-la, mas para agradecer. Mãe, no começo eu fiquei com raiva da senhora, mas agora entendo, a senhora me forçou a crescer, a parar de culpar os outros, a ser homem de verdade. Obrigado por me amar o suficiente para me deixar enfrentar minhas próprias batalhas. Dona Helena chorou ao ouvir aquelas palavras, reconhecendo a mão de Deus, trabalhando de formas que ela nunca poderia ter orquestrado assumindo culpas alheias. Sua filha também passou por transformação. Demorou mais, foi mais resistente, mas eventualmente começou a buscar terapia e a trabalhar suas próprias questões. E quando procurou a mãe, foi para ter uma conversa real, de mulher para mulher, não de filha dependente para mãe salvadora. Dona Helena compartilhou com ela a passagem de Filipenses 2:12-13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Explicou que cada pessoa precisa trabalhar sua própria salvação, sua própria jornada, seu próprio crescimento, e que Deus é quem efetua essa obra, não nós. Filha, eu não posso fazer o trabalho que Deus precisa fazer em você. E quando eu tentava, estava na verdade atrapalhando a obra dele. A filha finalmente compreendeu, e o relacionamento entre elas se tornou mais profundo, mais genuíno, mais saudável do que jamais fora quando estava baseado em culpa e codependência. Hoje, aos 74 anos, Dona Helena é uma mulher transformada, não porque deixou de amar sua família. Ela os ama mais profundamente agora do que antes, mas é um amor saudável, baseado em limites bíblicos, em responsabilidade pessoal, em permitir que Deus seja Deus na vida de cada pessoa. Ela aprendeu que desistir de carregar culpas que não eram suas não foi desistir das pessoas, mas desistir de tentar ser o Espírito Santo na vida delas. Foi reconhecer seus limites humanos e confiar que Deus é soberano e suficiente. Sua pressão arterial normalizou, as dores no peito desapareceram, o sono voltou. Mas mais importante que a cura física foi a cura espiritual, a paz profunda de quem finalmente entendeu seu papel no reino de Deus e parou de tentar fazer o trabalho que só Jesus pode fazer. Ela agora lidera um pequeno grupo na igreja para mulheres que lutam com culpa falsa e codependência. Usa as escrituras para mostrar a diferença entre amor genuíno e martírio destrutivo. Ensina sobre limites saudáveis, sobre a importância de permitir que as pessoas enfrentem consequências de suas escolhas, sobre como Deus nos chama para sermos apoio uns dos outros, mas não salvadores uns dos outros. E compartilha seu versículo favorito, aquele que mudou tudo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.
Ela finalmente entendeu: se o fardo está pesado demais, se está destruindo sua saúde e sua paz, provavelmente não é o jugo que Jesus colocou sobre você, mas pesos que você mesma assumiu ou que outros colocaram sobre seus ombros. E você tem permissão de Deus para soltá-los. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história. Compartilhe se você também carrega culpas que não são suas e como Deus está te libertando dessa escravidão. Lembre-se, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Liberte-se do que nunca foi seu para carregar. E confie que Deus é poderoso para completar a obra que começou na vida de cada pessoa que você ama.